Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia para toda a humanidade, por mais uma oportunidade de trabalho na seara do Mestre. Então, as nossas reflexões sobre o assunto de hoje, nesta tarde, vai ser o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no seu item 3, preservar-se da avareza, já no Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós adentrarmos propriamente no tema, nós vamos recapitular um pouco dessa parábola, desse tema, dessa reflexão dessa parábola de Jesus, em que o Mestre, nos seus ensinamentos, nos ensina, nos orienta, que de nada serve a ganância de acumular tesouros materiais, pois nada nos garante a sobrevivência física nos próximos minutos. Essa passagem, retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 12, nos versículos 13 a 21, narra a história de um avarento produtor rural que, colhendo em abundância, cuidou de armazenar, ampliando seus celeiros a fim de assegurar o usufruto egoísta de sua riqueza. Passando aí, no entendimento desse irmão, desse produtor rural, o resto da vida a gozar daquela riqueza, angariada, acumulada, de uma maneira exaustiva, pensando em sempre produzir mais e guardar mais. Quando Jesus conta que, no entanto, Deus o chama de nécio, que quer dizer tolo, bobo, pois a sua alma seria chamada à morte ainda naquela noite e seria tudo deixado para trás. Então, meus irmãos, esses ensinamentos revestem-se de profundas reflexões, ponderações. Quando lembramos que no capítulo de estudo não pode se servir a Deus e a Mamon, Mamon aí significando para todos nós esse termo que vem derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes nem sempre personificado a uma divindade, mas a própria palavra derivada do hebraico Mamon significa dinheiro, riqueza. Daí não poder se servir a dois senhores, não pode se servir a Deus e a Mamon, é incompatível com a escravização às riquezas do mundo, Mamon, e com a vida espiritual, Deus. Então, esses dois senhores, não podemos servir esses dois senhores de uma mesma maneira, de uma mesma forma. Aí, entrando um pouco na reflexão propriamente dita do tema, não servir a Deus e a Mamon, quando a gente sabe que a avareza, aí é esse apego excessivo às riquezas, a mesquinhez, a sovinice, E sabemos, Jesus nos passa no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, deixado para todos nós, que tudo aquilo que nos prende à matéria nos impede o avanço espiritual. Então, meus irmãos, a avareza não deixa de ser um dos 7 pecados capitais, representando esse medo de perder algo que possui. Eu angario, eu junto e eu vou me apegando a essa parte material de uma forma possuidora, de uma forma intensa, Aí é onde se expressa a avareza, esse medo de perder aquilo que juntou de bem material. Essa dificuldade de abrir mão, das pequenas coisas, de doar, seja lá que quantidade for. Então, muitas vezes, o avarento, ele cultiva o supérfluo, Aquilo que está mais, que muitas vezes o supérfluo para nós falta na vida daquele irmão que está ao nosso lado. Então, e a resposta de Jesus a essa passagem, quando ele
diz que a vida do homem não depende dos bens que ele possua. E ele vai contar a história da parábola do agricultor, do produtor rural, né, que bastante rico ainda, acumulava tantas riquezas que não tinha mais onde colocar. E aí, uma noite, ele pensou e já sabia, escolheu a melhor maneira de guardar toda aquela riqueza, que seria construindo novos celeiros, derrubando aqueles antigos e construindo mais, para poder amontoar toda aquela colheita. E direi à minha alma, o produtor diz, tens reserva para muitos anos, tens reservas para ficarmos muitos anos a depender dela, e repousa, come, bebe e goza desses teus bens. Quando a providência divina, não é, chama-o de insensato, pois naquela noite aquele produtor iria ser chamado, né, tomar tatião a alma. Então, quando Jesus nos diz, né, e para que servirá o que acumulaste, se não levarás nada do que acumulaste na terra? No livro Vinha de Luz, Emmanuel, nesse capítulo que também intitula-se Avareza, tem um pequeno passagem de Lucas onde ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Fujamos então, meus irmãos, dessa retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Ela aguça o sentimento e essa sensação de posse do poder. Eu tenho essa necessidade excessiva do ter em detrimento do ser. Vai aguçar o egoísmo, o orgulho, e aí a gente sabe que termina, são dois chagas maiores da humanidade que impedem a nossa evolução moral. Então, o amor a esses bens terrenos constitui um dos mais fortes empecilhos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, pelo apego à posse de tais bens, se destrói as nossas faculdades de amar, de aplicarmos todas as coisas boas que estão em nossos corações, de expressar os nossos verdadeiros sentimentos. Quando somos tomados por esse sentimento, né, de orgulho, de egoísmo, por excesso do ter, eu esqueço de amar o meu próximo. Porque aí termino essa avareza, que a gente chama de avareza material, ela termina se transformando também numa avareza não só da riqueza e dos bens, mas uma avareza de sentimentos, chamada aí a avareza espiritual. Eu começo a esquecer do outro, eu não consigo ver aquele outro, mesmo no meu contexto familiar, tão ligado que eu estou a essa posse de ter mais de 2, 3 empregos para poder ter sempre mais, não é? Essa ideia muito errônea nossa de que ainda como espíritos imperfeitos, de que precisamos angariar, precisamos ter a nossa reserva. Isso aí a gente tem que ser muito comedido. Lógico, precisamos sim o uso do dinheiro para que a humanidade, a riqueza é um fator, não é, de elevação, de progresso, sim. Porque senão onde estaria aí o avanço da ciência, da tecnologia, não é? A humanidade precisa evoluir. Mas que a gente não se apegue de uma forma doentia, de uma forma que eu não consiga ver o outro dentro daquela minha posse, do que eu tenho, do que eu possuo. Eu não sou o que eu tenho, né? Procuro expressar o que é melhor, o que eu tenho melhor nos meus sentimentos, vindo do meu coração. Assim já disse Jesus, não é? Vem o tesouro, tudo que está no teu coração, aí está o teu tesouro. E essa avareza, que a gente já denominou como mesquinhez, suvenice, ela é uma qualidade que tem excessivo apego às coisas materiais. E aí gerando essa falta de generosidade. Né? Os bons dicionários já resumem e definem também a avareza como essa falta ou carência
do caráter, né, que causa essa falta da generosidade. Eu não consigo avaliar a necessidade do meu irmão ou daqueles que estão ao meu derredor, porque estou tão apegado a esse ter, não é? A não perder, que esqueço. Então essa avareza espiritual, essa avareza de sentimentos, é como se fosse secundária essa avareza dos bens materiais. E aí lógico que devemos ter as nossas reservas para uma necessidade, né, para uma emergência, mas não que isso vá garantir o nosso futuro, né? Assim, muitas vezes, quantos exemplos já não vemos em famílias que angariam posses, mas que de repente, né, são pegos por uma emergência de uma doença de uma forma grave, uma doença que consome, desastres financeiros, adversidades muito desagradáveis, muitas vezes evocados pela própria atitude avarenta deste irmão, ainda bastante equivocado. Então, eu tenho sim que ter meu investimento, oferecer à minha família um conforto, não é? Dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu almejei com meu próprio esforço, não colocando o outro, não é? Não prejudicando o outro, mas com meu esforço de estudo, de trabalho, não é? Mantendo uma atitude ética, é louvável. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo não condena, Jesus aqui não condena a riqueza, muito pelo contrário, ele diz que a riqueza é considerada um elemento de progresso para que a humanidade evolua, não é? Para que todos compartilhem daquele progresso, a humanidade como um todo. E quando se diz aqui no capítulo, ainda desse capítulo, não servir a Deus e a Mamon, quando perguntam, mas por que não seria tão simples, então, criar todos os homens ricos? Né? E há uma reflexão muito bela quando é dito, por uma razão muito simples, porque não seriam todos igualmente inteligentes, laboriosos e ativos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar esta riqueza. Então, precisamos, meus amigos, ter essa percepção de ter no limite, né, em que eu consiga, sim, vivenciar no meu contexto de família, de sociedade, mas não esquecer, né, que aquela posse vai me absorver, vai me deixar com sentimento egoísta, com sentimento de orgulho pelo que eu possuo. Né? Temos sim que ter muito cuidado, pois sabemos que a pobreza é uma prova que nos gera, que vai nos fazer provar, que vai nos fazer mostrar a paciência e a resignação. E a riqueza é a prova que nos vai fazer mostrar a caridade e a abnegação. Com certeza, a riqueza, como é dita no livro de codificação, é mais difícil, porque gera tudo isso que nós já comentamos. Esse sentimento do ter, do possuir, aguçando o orgulho, o egoísmo. Então, é muito mais difícil do que a pobreza. Então, e a origem de todo mal sabemos que reside no egoísmo e no orgulho. A lei de caridade, quando predominar entre os homens, vai, com certeza, anular todo as chagas maiores do progresso da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, a riqueza é um poderoso meio de experimentar moralmente, mas também é um poderoso meio de ação para o progresso. Nos experimenta moralmente, mas é preciso que haja o progresso da humanidade. Não é? Deus quer, Jesus, o seu colaborador maior aqui na Terra, como nosso governador do orbe terrestre, quer que a humanidade como um todo evolua, que haja progresso. Estamos vivenciando agora um momento, não é, de junção de forças, de trabalho árduo, não é, no surgimento da vacina contra o coronavírus. E aí vemos as nações empenhadas em produzir essa vacina num tempo recorde. Nunca se viu uma vacina ser produzida em um tempo tão curto. Isso, o progresso, requer a necessidade dessa riqueza para que haja, né, para que haja
o progresso também da humanidade. Quantos irmãos não vão ser beneficiados com o uso dessa vacina, né, financiada, produzida pelos países mais ricos, que nessa junção de forças, né, fez produzir em tempo tão rápido, em tempo recorde, essa ação, né, salvadora para toda a humanidade. Então, se todos tivessem ao mesmo tempo essa posse, ninguém trabalharia. Então, às vezes se acha, mas por que uns tanto na miséria, né? E outros com o excessivo ter? E aí é dito aqui também nessa questão, não é? 814, o Livro dos Espíritos, porque Deus a uns concede a riqueza e o poder, e a outros a miséria. Quando Kardec faz essa pergunta, a espiritualidade superior, ela diz: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, meus irmãos, nós temos ainda, dentro da justiça divina, dentro da bondade desse Pai amoroso, misericordioso, durante o nosso processo de organização da reencarnação, desse planejamento reencarnatório, também nos dá essa oportunidade de escolha das nossas provas, naquilo que precisamos evoluir, naquilo que precisamos ainda aprender para galgar esse patamar de espíritos puros, e nos é dada essa prova em concordância com nós, enquanto lá na erradicidade, no mundo espiritual. E nós muitas vezes, a maioria das vezes, né, fraquejamos nessas provas. Precisamos desse amparo, precisamos dessa força de nós mesmos, né, com o entendimento que já temos, com o uso do nosso livre-arbítrio, né, com o nosso desenvolvimento já galgando cada dia mais um desenvolvimento moral e espiritual, para que possamos fazer as melhores escolhas. Então, voltando um pouco para o tema, sabemos, meus irmãos, que a justiça divina, ela trabalha cada um ao seu turno. Se nessa encarnação eu venho numa situação de adversidade, tenho de pobreza, tenho a justiça divina, cada um trabalha o seu turno, né? Se tivéssemos só uma existência, não se justificaria essa repartição de bens. Então, se hoje venho na bonança, posso vir e não fiz uso devido dessa minha situação, naquela encarnação, posso vir numa situação de penúria, de pobreza, e vou ter que trabalhar isso de uma forma consciente, né? De uma forma que eu consiga fazer daquela minha situação atual uma forma de evolução. Não nos dá aquela oportunidade que, como já foi dito, feito aquela prévia, aquela prévia combinação com os espíritos que nos programaram a reencarnação, para que passássemos por essas provas. Então, tudo é justiça divina, tudo é bondade de Deus. Então, precisamos encarar essas situações como provas do nosso desenvolvimento, como provas de evolução. Então, inúmeros somos nós, homens, espíritos imperfeitos, que somos atacados pelo vírus da avareza, né? Ganhando fortunas, autoridade, inteligência, mas apenas conseguimos, ao termo dessas experiências, a perversão daqueles que amavam, né? E o ódio daqueles que nos eram vizinhos. Então, temos que ter muito cuidado com esse apego, com esse excessivo ter, quando a gente deixa isso se tornar uma forma doentia, amontoando vantagens, né, para uma própria perda futura. Então, arruinando-se, né, envenenando-se igualmente com aqueles que partilham as tarefas do mundo. Estamos no mundo, estamos vivenciando essa encarnação, mas não precisamos estarmos no mundo sem sermos do mundo. Não precisamos estar, né, a vida do homem não consiste nessa abundância daquilo que possui, mas na abundância de benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Está no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 52. Então, a verdadeira propriedade do homem não está naquilo que ele possui, mas aquilo que ele é, que ele pode levar deste mundo. Então, o que é aquilo que podemos levar deste mundo que estamos usando no nosso corpo? Vestimentas, bens? Não é. O que vamos levar para o mundo espiritual, para a nossa verdadeira pátria, é o que conseguimos adquirir
na nossa encarnação, de conhecimentos, de qualidades morais, a inteligência, do que fizemos, dos bens que praticamos, né, das ações. Então, o único proprietário dos bens da terra não somos nós, é Deus. A gente está aqui como apenas usufrutuário. Nos é emprestado, nos foi concedido, administrado por uma concessão temporária, alguns bens, né? Com o propósito que nós podíamos, éramos capazes de conduzir esses bens de uma forma digna, de uma forma nobre, né? Não amontoando, não nos apegando com essa, consignada aí como a avareza, né? Esse apego excessivo às coisas materiais, que nos são concedidas, como diz aqui o Evangelho, de uma forma temporária. Somos apenas administradores temporários. E aí pergunta-se como é o emprego da riqueza. Na passagem do Evangelho, nesse capítulo 16, ele diz: amai-vos uns aos outros. Eis a solução do problema. Então, meus irmãos, isso aqui é de uma beleza ímpar quando diz: a solução para o emprego da riqueza é eu amar o meu irmão. Mas amar não no sentido de posse, né? O meu filho, o meu marido, a minha casa, o meu carro. Eu amar de maneira incondicional todos os meus irmãos. Quando Jesus diz no seu Evangelho, né, que devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos, ele estava ampliando essa lei de amor. Né? Essa lei de amor que tanto purifica os nossos corações, né, que tanto nos eleva. E aí a gente segue ainda quando se diz, diante de um queixoso, se aquele meu irmão está se queixando, que está precisando de alguma ajuda, a primeira coisa que a gente deve fazer é aliviar aquele sofrimento, né? E aí, segundo, informar-se daquele irmão. O que é que está tanto afligindo? É a necessidade material? É a necessidade da comida? É uma palavra, né? E aí a gente vai, a partir do terceiro momento, eu primeiro escuto, eu primeiro alivio aquela dor, escuto, informo-me qual da verdade é a necessidade maior daquele irmão, para ir deliberar, né, doar aquilo que aquele irmão está precisando naquele momento, né, e dar o que me sobra. Eis a questão, né, diante de um queixoso. Às vezes a gente, na tentativa, nessa vida turbulenta que levamos, nos livrar do problema, já faz a solução, quando na verdade não, né? Aquela doação material nos faz parcialmente, né, nos ausentar do problema daquele irmão, mas o problema do irmão continua. Então, dá o que é necessário, mas dar com sabedoria. Saber, na verdade, o que é que, na verdade, qual é a verdadeira necessidade daquele meu irmão. Qual é o meio melhor, mais eficaz de ajuda? É dando a esmola? Dando o trabalho? Sabemos, meu irmão, que o trabalho ele desenvolve a inteligência e dignifica a criatura humana. Já a esmola, ela humilha, né? Ela degrada aquele ser, se não for dada de uma maneira com o cuidado devido. Né? Dai com a mão, né, direita que a esquerda não consiga ver. Então, aquela doação que a gente faz muitas vezes, a gente faz de uma maneira, às vezes, tão intempestiva que deixa aquele receptor, aquele irmão necessitado, muito mais humilhado e muito mais degradado na sua situação. Conselhos, muitas vezes aquele irmão quer escutar uma palavra, quer uma palavra amiga, não é? Afeto, tanto sentimento hoje que tanto está faltando entre nós, não é? Aquele afeto, aquela necessidade de um carinho com aquele irmão. Muitas vezes aquilo ali já dignifica, já ajuda, já o eleva, não é? Naquela sua necessidade. E Fénelon, numa passagem, né, que foi feita em 1860, ele diz que o mau uso dos bens terrenos consiste em aplicá-lo exclusivamente à nossa satisfação pessoal. Então, essas reflexões que a gente já fez desde o início, que quando esse ter, ele fica muito mais preso ao meu ser. Eu tenho, eu posso, né? Eu sou pelo que eu tenho. Não.
O ter excessivo vai me levar a sentimentos muito mais danosos, do orgulho, do egoísmo, da avareza sentimental, da avareza espiritual, né? Agregada àquela avareza material que já nos consumiu, que já nos possuiu de uma forma doentia. Então, Fênelon ainda completando, ele diz que o bom uso dos bens terrenos está todas as vezes que deles resulta um bem para alguém, para qualquer pessoa. Então, precisamos pensar muito nessa reflexão de Fênelon, do mau uso e do bom uso dos bens terrenos. Quando é só limitado ao meu uso, ao uso exclusivo de satisfação pessoal, esse bem terreno não está sendo bem empregado. Né? Quando eu vejo o outro, todas as vezes que ali resulta um bem para alguém, eu estou usando de uma maneira melhor os meus bens terrenos. Né? E fica a lição quando é dito também no Evangelho, que acontece aquele que acumula os tesouros para si próprio, ele não é rico diante de Deus. Então, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado no lidar com esse ter excessivo, né? Aguçando, evitando aí que aflore em nós essas chagas maiores da humanidade, de evolução de todos nós, que é o egoísmo e o orgulho, né? Então, sabemos que a nossa alma é imortal, né? Irá passar por tantas e quantas encarnações sejam necessárias para a nossa evolução. Não precisamos estar com essa ganância, com esse objetivo do ter excessivo na atual encarnação, né? Achando que vamos ter que vir de outras vezes e de maneiras diversas, a depender da necessidade que precisemos de provas para a nossa evolução. Aí está na questão 132, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo maior da encarnação, e é dito pela espiritualidade amiga: Deus lhe impõe a encarnação para que cheguemos à perfeição, né? Passar pelas provas das vicissitudes corporais para chegarmos à perfeição. E a partir daí, alcançar esse objetivo maior de perfeição, sermos colaboradores nesse processo com Jesus, né? Sermos, participar da obra da criação. Então, a nossa responsabilidade, enquanto espírito hoje encarnados, de fazer o melhor na nossa encarnação, de evitar esse excessivo ter, é muito sério, é muito importante. Que esta reflexão seja feita por todos nós, pois devemos levar como alma imortal para o mundo espiritual coisas que o ladrão não roube e que a traça não rói. Né? São os nossos maiores sentimentos, né? São os bens do espírito, não o nosso dinheiro. Temos que ter, sim, o digno para a nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa família. Mas essa avareza financeira que muitos, né, se destrói nessa falsa felicidade, leva essa avareza espiritual, de mesquinhez emocional, que muitas vezes deixamos de alimentar os nossos sentimentos. Né? Finalizando então, meus irmãos, precisamos nos afastar, né, dessas atitudes, né, que nos degrine, que não nos eleva, que só faz com que a gente não exerça o nosso amor, que está tão guardado e tão capaz. Esse amor que está em nossos corações, que tem uma força tão grande, né? Geralmente esse amor exclusivista distribuído, não esse amor exclusivista distribuído como sentimento de posse, mas o amor de uma maneira incondicional, em que possamos distribuir afeto e o verdadeiro amor a que Jesus nos ensinou. Amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele condensou o mandamento, né, em um só. Esse o Evangelho de Jesus como ainda código moral para todos nós, que seja seguido, que possa despertar em nós essa verdadeira felicidade, que é amar a todos, amar os nossos irmãos e principalmente amar aqueles que julgamos serem nossos inimigos. Que fiquemos, meus irmãos, com essas reflexões da tarde de hoje, num clima de paz, de harmonia e de muita serenidade em nossos corações. Que assim seja.